Qualquer objeto, isso é uma lei universal. Amém? Só existe uma fórmula para você encher qualquer coisa. É estar destampado. Tampado não se enche nada. Amém? Então, Senhor, destampa a tua vida aí, que Deus quer encher você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Como é que eu destampo, pastor? É glorificando a Deus, é adorando. Assim seja, amém, aleluia. Você crê nisso? Então glorifique a Deus aí. Amém? Em nome de Jesus. Paz seja convosco, amado. Toma o teu lugar. Daqui a pouco nós estaremos orando pela sua vida. Estaremos orando pela tua casa, orando pela tua família, neste culto tão maravilhoso, que é o nosso culto fé. Eu gostaria de, nessa noite, trazer uma palavra de fortalecimento. Culto fé é fortalecer a nossa fé, amém? Quantos precisam de uma fé fortalecida para vencer o dia a dia? Amém? Quantos precisam estar fortalecidos aí? A palavra de Deus diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, hoje é dia de você sair daqui fortalecido. Dá um gás aí para terminar a semana. Tem gente que chega na sexta-feira se arrastando, né? Amém? Aí aproveita o fim de semana e começa a segunda-feira se arrastando de novo, de cansado. Mas nós estamos em pé todos os dias, batalhando, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Eu gostaria de falar sobre algo muito interessante nas nossas vidas, porque sempre falamos de avançar, sempre falamos de que Deus está conosco, sempre falamos de batalhas, sempre falamos de guerra, mas nessa noite eu gostaria de falar como a tua batalha, como a tua guerra, ela pode se estender mais um pouquinho. Amém? Quantos aqui já pensaram assim: meu Deus, parece que essa batalha nunca acaba, termina uma e começa a outra? Quem aqui já passou por situações assim? Mas é assim mesmo. Uma guerra é feita de várias batalhas. E a soma da vitória de várias batalhas é que faz você vencer a sua guerra. E existem várias batalhas que precisamos batalhar para vencer. Não é só, Jesus não nos chamou para ser só vencedor de uma batalha. Deus não é o Deus de uma batalha. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus das guerras. Ele é um Deus vitorioso. E nessa noite nós vamos entender quais batalhas precisamos enfrentar. Precisamos vencer, na verdade, porque essas batalhas você vai identificar que você enfrenta todo o teu dia, todos os dias da sua vida, quando você está, principalmente quando você está focado em chegar a um alvo, focado em chegar em um determinado lugar. Você vai enfrentar uma, duas, ou 3 ou 4 batalhas. Mas tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Josué capítulo 1, o verso 5. Diz o seguinte: você que tem a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Amém? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Aqui é uma promessa de Deus para Josué. No início da caminhada de Josué, no início da trajetória de Josué, como eu falei que a nossa vida ela é feita de uma série de batalhas, de uma série de obstáculos. Deus já avisa para Josué aqui. Sabia disso? Ele diz assim, ó: ninguém conseguirá resistir você todos os dias. Significa que todos os dias tinha alguém tentando resistir Josué. Todos os dias alguém para enfrentar Josué. Todos os dias Josué tinha que enfrentar uma dificuldade. Que senão Deus poderia falar para ele assim:
ninguém te poderá resistir esse mês. Então quer dizer que a batalha só vai se levantar esse mês? Tá bom demais, né? Mas Deus diz: ninguém conseguirá resistir você todos os dias. Isso pode ficar tranquilo, que todos os dias vai se levantar alguém, mas eles não vão resistir você. Isso é algo que traz um certo alívio. Porque se eu sei que todos os dias eu vou ter alguém. Quando eu digo alguém, eu não estou falando de pessoas, entende? Eu não estou pregando aqui um evangelho da inimizade. Falo de circunstâncias. Falo de situações. Esse alguém pode representar situações da sua vida. Esse alguém pode representar uma barreira na sua vida. Como nós vamos ver aqui na trajetória de Josué. Josué havia assumido uma tarefa de conduzir o povo à terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde havia campos, verdejantes rios, florestas, animais. Porque eles haviam passado 40 anos em um deserto. No sol, na escassez. Agora Deus havia dado uma promessa para eles. Mas existe algo que eles precisavam entender. Que eles precisavam conquistar essa promessa. Eles precisavam fazer essa transferência de poder, transferências de autoridade. Não era simplesmente chegar lá e se apropriar. Não era simplesmente chegar lá, invadir e se instalar. Muitos dizem que a nação de Israel hoje está lá estabelecida e que aquele lugar não pertence a eles. É óbvio que pertence. Eles entraram lá, derrubaram os povos, derrubaram os reis e conquistaram. Isso é um direito de guerra. É ou não é verdade? Não é assim que acontece? Os reis faziam guerra, os reis conquistavam territórios. E a partir daquele momento, os territórios pertenciam aos conquistadores. Se alguém disser, mas ali pertence aos palestinos. Não pertence aos palestinos. Ali pertence a Israel. Primeiro, porque Deus deu. Segundo, porque eles conquistaram. Né? O fato e o direito. Né? Deus deu para eles um fato. Agora eles precisavam conquistar o direito. Entrar lá, derrubar os reis, derrubar os domínios, limpar a terra e estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Então eles eram donos agora de fato e de direito. Quantos de nós somos donos de bênçãos apenas de fato, porque não conquistamos o direito? Quantos de nós temos promessas de Deus para as nossas vidas? Quantos de nós, Deus disse, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Você tem um grande ministério, você tem uma família, vou curar, vou salvar a tua família. E você fala, meu Deus, Deus já me fez tantas promessas, mas nenhuma delas se realizou. Ele deu para você, é um fato. Nós precisamos ter o quê? O direito. Né? Existe uma canção bem antiga que fala sobre esse direito. Talvez poucos de vocês vão lembrar dessa canção. Mas ela diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Deus havia prometido a salvação ao homem, é um fato, amém? Jesus veio e conquistou essa salvação na cruz. E deu então o que? O direito. Toda conquista dá a você o direito de ter aquilo que você conquistará. Só que essa conquista, para ter a bênção de Deus de fato e de direito, há um processo, há várias batalhas, há várias fases, há vários obstáculos. Como nós podemos vencer esse obstáculo? Deus havia dado duas recomendações, 3 recomendações para Josué. Eu já vou começar o sermão do fim. Deus disse para Josué, seja
forte, seja corajoso, não aparte de você o livro desta lei. Ou seja, ser forte, ser corajoso e obediente à lei do Senhor. Com esses três princípios, com essas 3 regras de ouro, Josué foi capaz de vencer todo e qualquer obstáculo que ele enfrentou para dar a ele o direito da terra prometida. Todos nós pensamos que a conquista da terra prometida foi só Jericó. Todos aqui conhecem a história da batalha de Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó. Quem é essa? Essa é mais antiga ainda do que a outra, hein? Quem que conhece essa canção aqui? Vem com Josué lutar em Jericó. Essa é das antigas. Mas a conquista da terra prometida, ela não se limitou apenas à batalha de Jericó. Teve outras batalhas. E o primeiro obstáculo que Josué enfrentou, e que muitas vezes nós enfrentamos, são os obstáculos naturais. O que são os obstáculos naturais? São barreiras que temos que enfrentar como processos que são essenciais para a nossa vida. Para entrar na terra prometida, havia uma barreira natural. Que barreira natural era essa? Josué, capítulo 3, do verso 5 ao verso 17, nós vamos encontrar que antes de eles entrarem na terra prometida, havia algo que limitava o acesso deles. São barreiras naturais. Barreiras naturais limitam o teu acesso à bênção de Deus para a sua vida. Essa barreira se chamava Rio Jordão. A primeira barreira que Josué encontrou, o primeiro obstáculo que Josué encontrou, foi atravessar o Rio Jordão. Aí veio a primeira lição: seja corajoso, Josué. Porque havia uma recomendação: seja forte, seja corajoso e obedeça a minha palavra. Essas 3 recomendações Deus deu para Josué. Para ele atravessar o Rio Jordão, ele precisou de usar 2 recomendações dessas. Sabia disso? Ele precisou usar a coragem. Pense você que o Rio Jordão, ele começava lá no Mar da Galileia e desembocava no Mar Morto. O Mar Morto, até hoje, ele se encontra num desnível. É o lugar mais baixo do nível do mar. Hoje no planeta Terra ainda continua sendo o Rio Jordão. Ele fica a 365 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto, pra você ter uma ideia. Agora imagine você um rio que desemboca lá em cima e vem descendo ladeira abaixo, corredeiras abaixo, até desembocar no Mar Morto. Era uma correnteza muito forte. Muitas corredeiras. Era água corrente o tempo inteiro. 365 metros descendo assim, ó, em quilômetros de distância, descendo curva e descendo. E Josué com crianças, Josué com mulheres, Josué com velhos, Josué com exércitos, Josué com homens, Josué com jovens e todo aquele povo para atravessar, e a corredeira do rio vindo. Muitas vezes, amados, existe algo uma barreira natural que impede de alcançarmos aquilo que Deus nos deu, e parece que muitas vezes ela vem como uma corredeira, e que essa corredeira ela nos intimida, e a primeira coisa que nós procuramos é saber onde tem um lugar seguro para passar, construir uma ponte, ou há um desvio, ou tem alguma outra forma de atravessar o rio. Deus dá uma ordem para Josué: coloca o pé, é isso? Manda os sacerdotes, a arca do concerto, a aliança. Você não faz nada se você não tiver uma aliança com Deus, se você não tiver um pacto com Deus, se você não tiver um concerto com Deus. E aí ele diz: põe os sacerdotes,
Quando o sacerdote colocar o pé, eu vou fazer a água baixar. Coragem. Aí precisa ter coragem. Aí acreditar e obedecer. Muitas vezes nós vamos encontrar obstáculos. Uma vaga de emprego, um concurso público, algo impossível, algo que vem forte, um processo, uma seleção, passar na universidade, um vestibular, algo que parece ser uma grande corredeira. Ou é comprar uma casa, ou é comprar um carro, ou é casar. Né? A gente tem medo de casar, né? Com medo da corredeira, né? Da correnteza leva. Põe o pé, irmão. Põe o pé no casamento aí. Põe o primeiro pé que Deus faz a água parar. Eu digo isso porque quando eu fui casar, fui assim também. O pastor que era mais interessado em vamos casar quando aí? Ah, pastor, não aperta não, pastor. Tem móveis, tem festa, tem isso, tem aquilo. Ele olhou para mim e falou assim, ó, marque a data e Deus vai fazer acontecer. Eu falei, então beleza, então daqui a 45 dias nós casamos. Casamos com terno, vestido de noiva, igreja arrumada, música ao vivo, costelão, terno novo, e ainda saí para lua de mel, sem dever um centavo. Mete o pé no rio, irmão. Coragem, barreiras naturais. O primeiro obstáculo que Josué encontrou foi o quê? Uma barreira natural. E aí muitas vezes nos falta o quê? Coragem. E Deus diz, fica, porque nada poderá te resistir, nem o rio poderá resistir. A Bíblia diz que as águas foram parando e eles passaram a seco, todo o povo passou a seco. Primeiro obstáculo, precisamos entender, amados, que mesmo Jesus também enfrentou barreiras. Nós enfrentamos barreiras. Grandes profetas enfrentaram barreiras naturais do processo, e você só vai conseguir avançar se você tiver coragem e colocar o primeiro pé aí na frente. E Deus falou uma vez e falou duas vezes, não te mandei eu. Significa que quando Deus falou assim, não te mandei eu, significa que Deus já tinha falado uma vez e Josué ainda não estava muito confiante no que Deus tinha falado para ele. Seja forte, Josué. Seja corajoso, obedeça a minha voz. É óbvio que você tem que fazer debaixo de um comando de Deus para a sua vida. Não vá se meter aí, fazer besteira e depois se arrepender. Tem que estar debaixo, foi Deus que falou assim, ó, manda o sacerdote na frente, manda a minha presença na frente, manda o meu conserto, manda a minha aliança aí na frente. É assim que nós vencemos os obstáculos naturais. Após ter passado o Rio Jordão, Josué enfrenta um segundo obstáculo, um obstáculo humano. No capítulo 6, nós encontramos então que Josué entra já na terra prometida. Mas existem cidades ocupadas. E a primeira cidade que Josué encontra era Jericó, com altas e grossas muralhas duplas. A Bíblia fala que ele mandou espias. Quem conhece aqui a história dos dois espias e de Raabe? E a Bíblia diz que Raabe morava nos muros, mas não era em cima do muro, era entre os muros, porque Jericó tinha uma muralha e tinha um espaço e tinha outra muralha. E quem morava entre as duas muralhas, no muro, já era o pessoal ali bem marginalizado, que não estava nem fora e nem dentro da cidade. Mas eram aquelas muralhas erguidas por homens que Josué precisava transpor. Eles conheceram, sabiam da fama, fecharam as portas e não permitiram a entrada deles. Foi um grande desafio. Um grande desafio. Quando nós
vamos conversar com alguém, vamos falar com alguém, e encontramos uma muralha de argumentos, encontramos uma muralha de coração duro, né? Porque a Bíblia diz que um homem de coração duro é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada. Falando de barreiras construídas por homens. Você vai fechar um negócio, tem um argumento, meu Deus, você já vai com aquele medo, me ensina como falar, Jesus me ensina como falar. Ai, Jesus, me põe as palavras na minha. Quem aqui já enfrentou uma situação dessa? Vai falar com o chefe, vai falar com alguém, vai fechar um negócio, vai tomar uma decisão difícil, vai falar com um advogado, vai pedir um laudo. Senhor, me ensina como falar. Senhor, quem aqui já precisou enfrentar barreiras humanas? Jesus dá uma dica. Eu quero ensinar essa dica para você nessa noite. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, não se entra na casa do valente sem antes amarrar o valente. Daí nasceu aquela expressão, está amarrado. Sabia disso? Está lá. É desse conselho de Jesus que nasceu a expressão está amarrado. Sabe o que é o valente? O valente é aquele que toma conta da casa. O valente é aquele que quando você chega para falar, ele já se impõe contra você, já intimida você, não quer deixar você fechar, não quer deixar você falar, não quer deixar você avançar, se fecha. Esse valente que eu estou falando, muitas vezes não são pessoas, mas espíritos, pensamentos negativos que estão por trás dessa pessoa. Muitas visitas pastorais que fiz, antes de sair de casa, eu não saía de casa sem antes amarrar o valente. Eu orava a Deus e dizia, Senhor, amarro todo valente de argumento, todo valente de espírito crítico, todo valente de incerteza, todo valente que impede o teu agir, todo valente que impede a conquista, todo valente que impede de avançar, todo espírito negativo está amarrado, está neutralizado em nome de Jesus. Barreiras humanas, valentes. E aí então eu saía para poder fazer a visita. Jesus deu esse conselho. Como é que você vai entrar? Como é que você vai entrar num ambiente que está armado contra você? Amarra o valente. E depois parta para a conquista. Circule, estude. A Bíblia diz que Deus mandou Josué dar voltas, todos os dias uma volta. E aquele pessoal lá dentro, o que esse maluco está fazendo? Com esses sacerdotes rodando a cidade. E todo mundo só adorando a Deus. É assim que você cerca a casa, sabe a casa que você está pensando em comprar, o carro, o emprego, tudo. Você cerca ele assim, em adoração. Você passa lá na frente e ora, essa casa vai ser minha, Jesus, no nome de Jesus. Passa pela segunda vez, Deus me dá essa casa. O pastor lá em Concórdia, ele fazia assim. Quando eu cheguei em Concórdia, ele me levou para dar uma volta na cidade e apontou um lugar alto. E disse, você está vendo aquele terreno ali, é nosso. Deus já nos deu ele. Um dia eu passei, tinha a placa de venda, eu arranquei a placa e disse, Deus me deu esse terreno em nome de Jesus. Ninguém entendia o que estava acontecendo. A igreja comprou 8 terrenos e construiu um templo lá naquele lugar. Circula, estude, conheça, amarre o valente. Não vá, não parta de peito aberto. Barreiras humanas. E a Bíblia diz que pela ordem de Josué, todas as muralhas, a primeira e a segunda muralha de Jericó foram derrubadas. Às vezes você precisa derrubar muralhas do ressentimento. Você precisa derrubar muralhas de mágoas, muralhas da falta de perdão, muralhas de um espírito duro. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não faça nada, só fica andando ali por perto. Está querendo alguma coisa, está me ligando muito, dizendo oi, tudo bem, como é que tá? E aí, tudo certo? Dê aquela circulada. E quando Deus der o comando, aí você dá o grito da vitória e as muralhas cairão. Eles não precisaram tirar uma espada da bainha, não precisaram erguer uma lança, apenas a presença de Deus mais uma vez na frente, a adoração e a obediência fizeram com que todas as muralhas pudessem cair. Sabe por quê? Porque não é a nossa força, não é a nossa estratégia. A Bíblia diz, não é por força, nem é por violência, mas é o meu espírito, diz o Senhor.
É o Espírito de Deus que vai na frente. Aí agora você é pentecostal. Deus vai na frente, cobrindo os caminhos. Eu ouvi alguém continuando cantando. Deus vai na frente, abrindo caminhos. Como é que é? Quebrando as correntes. Para ninguém. É você que abre ou é Ele que vai? Ele. Pode continuar. Ele. É que não é da minha época essa música. Daí eu não conheço muito bem. Sabe como é que é? De noite e de dia. Erga suas mãos. Comece com muito louvor. É assim que se vence batalhas humanas. Não é no confronto direto. Não é dizer, vai para trás de mim. Você fala com o que Satanás está falando. Sabe, tem gente que fala para pessoas como se estivesse falando com o diabo. Não é assim que você fala. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A Bíblia diz. Às vezes o inimigo ele usa pessoas, assim como Deus também usa pessoas. Deus usa você. Amém? O inimigo também usa as pessoas. Mas não são as pessoas. É quem está por trás das pessoas. E como é que você vence batalhas espirituais? Com armas espirituais. Terceiro obstáculo que Josué enfrentou foi um obstáculo temporal. Josué capítulo 10. O povo estava em Gibeão. E eles foram atacados por 5 reis e Josué foi defender. Entenda que o processo de conquista ainda não havia terminado. Batalhas atrás de batalhas. Em cada batalha, em cada obstáculo, ele era um nível diferente. Nível natural, nível humano, nível temporal. E a Bíblia diz que o sol estava se pondo. Imprevistos. Que você acha que não vai dar tempo de lutar. Que não vai dar tempo de fazer. Que o prazo está apertado. Que o recurso está acabando. E você precisa de um milagre de Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu orei a Deus e falei assim, Senhor, se existe uma hora para fazer um milagre, essa é a hora, aproveita. É agora. Se existe uma hora legal para você provar que tem Deus na terra, eu estou aqui disponível, essa é a hora, aproveita, Deus, faz o milagre. Tem hora que você está numa aperto, que você já está clamando assim. Quem já precisou de passar por uma situação assim? Não tem recurso, precisa do recurso. Não tem tempo, precisa do tempo. Não tem resposta, precisa de uma resposta. O sol está se pondo e Deus fala para Josué, levanta as tuas mãos. O sol só vai se pôr quando você terminar de guerrear. O recurso só vai acabar quando você terminar de fazer o que você tem que fazer. Eu era criança. O meu pai, 5 filhos. As famílias de antigamente, né? É escadinha assim, ó. Escadinha. Lá vai meu pai com um botijão de gás nas costas. Acabou o gás. Passa na frente da casa do meu tio. Meu tio era o pastor dele na época. Ele olhou para ele e falou, "Ponto vai, Aaron?" É o nome do meu pai. Ele falou, "Eu vou comprar gás. Traz o gás aqui." Ele entrou na garagem com gás. O meu tio colocou as mãos sobre o gás e falou, "Volta para casa." Nós cozinhamos mais 30 e poucos dias com aquele gás ali. Você acha que Deus não faz milagres? Você acha que Deus não vai segurar as pontas até você terminar de fazer o que você tem que fazer? São batalhas temporais, milagres que Deus mostra que você está... que Deus está com você. Não pare de fazer o que você precisa, o que você está fazendo, só porque o tempo está acabando, só porque o recurso está acabando. Deus é um Deus que está com você. Ele diz, seja forte, seja corajoso, não temas, continue. Ninguém poderá resistir. Muralhas não poderão resistir. Correntezas de rios não poderão resistir. Recursos não acabarão enquanto você estiver batalhando pelo Senhor. Último obstáculo. Após de ter conquistado todas as guerras,
com erros e acertos, porque eles também tiveram erros. Durante as batalhas de Josué, se você ler o livro de Josué, ele também errou algumas vezes. Na batalha de Ai, no pacto com ele que não deveria fazer, que ele foi enganado. Teve seus erros. E muitas vezes nós vamos ter erros, vamos ter acerto, mas também vamos ter erros nas nossas batalhas. É por isso que Deus permite termos várias batalhas na nossa vida. Porque se hoje de repente nós fracassamos, falhamos em uma, amanhã nós seremos vitoriosos em outras. Porque aprendemos a lição. Depois de ter conquistado tudo, está todo mundo estabelecido, teve uma última batalha que Josué precisava enfrentar. Era uma batalha espiritual, um obstáculo espiritual. Porque é muito fácil, depois de termos conquistado, amados, algo e um objetivo em nossa vida, nos afastarmos de Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que vieram para a igreja, tiveram um milagre e não foram mais, e não voltaram mais? Não é uma história nova, não é um fato novo que eu estou contando isso para vocês. Quem de vocês conhece alguém que Deus deu um milagre, parou o céu, dividiu o mar, destruiu muralhas, deu tudo para ele, e aí quando ele estava com a terra prometida, ele se afastou de Deus? O último grande obstáculo que Josué enfrentou para sacramentar a conquista, eu já estou finalizando a palavra dessa noite, um obstáculo espiritual. Ele sempre chamava o povo para a consagração. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lembra que eu falei lá no início? A chave é ter uma aliança com Deus, é a presença de Deus na frente, é você, porque é muito fácil a gente fazer uma corrente, a gente fazer uma campanha, enquanto está no meio da batalha. Eu vou orar de madrugada. Agora quando a batalha acaba, você está entendendo que você tem batalha todo dia? Você está glorificando a Deus todo dia? Porque se essa batalha acaba, a busca também acaba, parece. Relaxa. Vou tirar férias de Deus agora. Acabou a batalha, conquistei. Não preciso mais orar, não preciso mais buscar Deus, não preciso mais ler a Bíblia, não. Aí Deus, é mesmo, amostradinho. Vou te dar mais uma batalha para você. Não é assim? Josué encontra uma grande dificuldade com toda a sua casa e com toda a nação de Israel. E no capítulo 24 ele chega o pessoal e fala assim: gente, agora é o seguinte, já estamos estabelecidos. Agora, eu não sei vocês, o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24. O último grande obstáculo de Josué, depois de ter colocado toda a nação numa terra prometida, foi colocar Deus dentro do coração de todas as pessoas. Essa batalha é pesada. É fácil você entrar dentro da terra que Deus e do lugar que Deus prometeu para você. Difícil é colocar Deus dentro de você todos os dias. Havia nações, havia povos impuros, nações idólatras. A maior batalha de Israel durante toda a história, até a época de Jesus, foi contra a idolatria. Uma hora era Baal, uma hora era Dagon, uma hora era postes ídolos, uma hora era isso e aquilo. Eles estavam dentro da terra que Deus deu, mas Deus não estava dentro da casa deles. Essa batalha precisamos lutar todos os dias para colocar Deus dentro da nossa casa. Além de conquistas físicas, além de metas, além de objetivos, o que mais importa é que você e a tua casa esteja servindo ao Senhor. E esse é o maior obstáculo. Você pai, você mãe, você filho, reunir com sua família, orar e jejuar e compartilhar das coisas de Deus. Isso hoje é o obstáculo mais difícil que nós encontramos dentro das nossas casas. Quem aqui consegue esse tempo de qualidade? Vamos lá, nós estamos em casa. É ou não é difícil encontrar esse tempo de qualidade?
verdade, nós que vivemos a promessa de Deus diariamente. E esse é o maior obstáculo que estamos enfrentando em nossos dias. Servir ao Senhor com a nossa casa. A partir do momento em que Josué conquistou tudo, esteve em paz, aí ele disse: eu não sei vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, agora eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, adorar Ele todos os dias, buscar sua face, continuar sendo forte, continuar sendo corajoso, continuar a se apegar à palavra de Deus todos os dias, como Deus havia dito para Moisés, lá em Deuteronômio, cuida, medita, ao sentar, ao levantar, na mesa. Passa isso para os teus filhos, amarra, ata-os. Quem já viu aqueles judeus com aqueles cubinhos amarrados aqui no braço, e tem uns cubinhos amarrados aqui na testa? Você já viu em fotos, em vídeos? Os judeus ortodoxos com aquelas o máximo que eu posso ter é aquelas barbas deles, né? Aí eu posso pôr um chapéu para dar enganada, porque já não tem mais como ter cabelo, aí só a barba mesmo assim. E eles amarram assim aqueles cubinhos. Sabe o que tem dentro daqueles cubinhos? A palavra de Deus. As tirinhas, os pergaminhos, tudo com palavras, com versículos. Então, ali aqueles cubinhos tem a palavra de Deus. Na testa deles tem a palavra de Deus, porque eles levam a sério. Deus disse para Moisés: ata-os, amarra-os na tua fronte, no teu braço, mas não se aparta. Continue meditando na minha palavra, continue me buscando, mesmo depois de você ter vencido um obstáculo, mesmo depois de você ter vencido 2, 3, 4, continue, nunca pare. Se coloque em pé em nome de Jesus. Existem várias batalhas, em vários níveis, que vai nos exigir coragem, força e obediência. Nunca esqueça disso. O conselho que Deus deu para Josué ainda é válido para os nossos dias. Coragem, iniciativa, proatividade, que muito é falado hoje. Obediência à palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não somos nada. Se a última palavra não for de Deus, nem deu o primeiro passo. Nem saia, não faça nada. Se Deus não disser para você, seja radical nesse aspecto. Muitas vezes nós queremos tomar a iniciativa e passamos na frente da palavra de Deus. Qual é o obstáculo que você está enfrentando? Você está enfrentando um obstáculo com a tua família? Tem dificuldade em trazer a tua família para perto de você, para servir a Deus? Que obstáculo você está enfrentando? Está acabando o recurso? Está acabando o tempo está passando? Está esgotando? Só precisa de um milagre? Deus vai fazer o sol parar para você, porque Deus é um Deus de milagres. Ele é o criador de tudo. Ele escreveu todo o código. Ele pode simplesmente alterar quando Ele quiser, e a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele disse: como fui com Moisés, você com você. Ninguém, nada poderá resistir a você todos os teus dias. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Eu quero orar por você nessa noite. Você que quer vir aqui à frente, dizer: Senhor, dá-me força. Preciso de coragem. Eu preciso tomar uma decisão amanhã. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Senhor, eu quero ser obediente à tua voz. Me ensina a ser obediente à tua voz, a te adorar nos momentos mais difíceis. Não murmurar, mas te adorar por um louvor. Vai cantar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus, assim que dizia uma canção muito antiga. Cante, adore, chame a presença de Deus,
Esteja obediente às estratégias que Deus tem para você. Cada batalha, amados, Deus tem uma estratégia diferente para nós. Precisamos ouvir a ordem de comando de Deus. Josué foi obediente e ele não venceu todas as batalhas com a mesma estratégia. Cada batalha teve uma estratégia. E ele foi obediente para ouvir a voz de comando e obedecer. E isso você precisa ter o discernimento. De repente você está tentando batalhar de uma forma, algo que você tem que batalhar de outra forma. Abra os teus ouvidos espirituais. Deus quer ensinar você a vencer nessa noite em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero ajudar você, eu quero fortalecer a tua fé junto com você. Quero que você seja um vencedor. Josué não venceu sozinho, ele tinha um povo com ele. Nós estamos juntos, nós estamos juntos caminhando, nós estamos juntos batalhando. Tua guerra é minha guerra, tua batalha é minha batalha. Eu saco a espada junto com você, eu canto e choro junto com você. Estamos juntos, irmão. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Você tem a liberdade de vir aqui, nós vamos interceder pela sua vida. Vem aqui à frente. Existem batalhas que você não está conseguindo lidar, situações que você não está conseguindo dar o giro. Deus, eu preciso de uma instrução. Como eu vou vencer essa batalha amanhã? Como eu vou vencer esse obstáculo amanhã? Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de força, eu estou sem força. Eu estou desencorajado, eu estou desanimado. Deus quer, nessa noite, fortalecer os teus pés. Porque Ele promete para você: como fui com Moisés, eu serei com você.